Oi pessoal, feliz demais em estar aqui com vocês novamente e hoje é aquele dia especial, hein? É aquele dia em que você pergunta e eu respondo. E o que a gente fez? A gente foi lá nos nossos comentários, pegamos várias perguntas e hoje eu vou responder para todas essas perguntas porque elas são muito importantes no dia a dia da sua oficina. Então, sempre, mas sempre mesmo, não deixe de mandar as suas perguntas, colocar aqui nos comentários as suas perguntas, porque ela pode aparecer aqui todos os meses, onde eu faço Você Pergunta e eu, Fábio Moraes, respondo. Bom, mas olha, antes de eu começar a responder, eu tenho um recado, ó, olho no olho para você. Esse recado é muito simples e eu tenho certeza que você já sabe. Se você ainda não é inscrito no meu canal, para tudo! Para tudo! Se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificações, não deixe de dar um like, não se esqueça, hein? Deixa um like, porque isso ajuda demais o canal. E quanto mais vocês me ajudarem no canal, mais eu vou me esforçar para preparar conteúdos que vão te ajudar na gestão da sua oficina. E todo mundo já sabe, né? A minha intenção aqui é falar de um jeito que seja fácil de você entender, que seja de um jeito fácil de você começar a colocar em prática na sua oficina. Esse é o principal objetivo nosso. Não adianta a gente ficar falando e você achar lindo, maravilhoso e não colocar em prática. Por isso, gestão na veia, gestão na prática é o que a gente quer aqui. Então, se inscreva no meu canal e vamos juntos agora nas perguntas e respostas. Então vamos para a nossa primeira pergunta. A Catarina, da Gustavo Autocar, deixou aqui nos comentários uma pergunta que eu tenho certeza absoluta que muitos ou muitas oficinas passam por essa situação. E talvez até você ou já viveu ou está vivendo uma situação parecida com essa. Vamos lá. Oi Fábio, aqui é tudo misturado. As contas da empresa e as contas pessoais. Nós aqui não temos um salário determinado. Tudo que entra é para pagar geral. Sei que está erradíssimo. Fábio, como é que eu consigo reverter isso? Catarina, eu vou reforçar o que eu acabei de falar. Esse é um problema que muitas, mas muitas oficinas estão vivendo. Isso não é um problema só seu. E todas as vezes que eu vou falar sobre esse problema ou que eu vou responder alguma pergunta nesse direcionamento, eu gosto de lembrar um pouquinho da história de vida dos mecânicos, da história de vida dos donos das oficinas mecânicas. E olha, gente, aqui todas as vezes que eu falar donos, é claro que eu estou querendo dizer donos e donas, gestores e gestoras, proprietários e proprietárias. Combinado? Bom, nessa história de vida, todos os proprietários tiveram a oportunidade de aprender tudo referente à parte técnica e à parte operacional, mas eles não tiveram a oportunidade de aprender a administrar a sua empresa. E hoje o reflexo disso, ou muito do reflexo disso, é exatamente as oficinas misturarem as contas pessoais com as contas da empresa. Nos dias de hoje, isso está se transformando num grande problema, porque a oficina trabalha, chega no final do mês, não sobra dinheiro, chega no final do mês, a oficina fica devendo algumas coisas, mas o proprietário da oficina, ou a proprietária da oficina, também fica devendo. E aí é uma mistureba danado entre contas pessoais e contas da empresa. Bom, Catarina, eu pretendo fazer um vídeo só para explicar o passo a passo de separar definitivamente as contas pessoais das contas da empresa. Mas hoje, aqui, eu vou resumir um pouquinho e vou tentar te ajudar a dar o primeiro passo definitivo, hein? O primeiro passo para, na prática, você conseguir separar as contas pessoais das contas da empresa. A primeira coisa, e que me deixa muito feliz, é você reconhecer que está errado. Tudo que eu faço está errado, tudo que eu penso está errado. E você reconhecer que não deve continuar assim. Isso já é um grande passo,
Porque eu conheço, na minha história de vida, visitando um monte de oficinas pelo Brasil afora, eu conheço oficinas que são até grandes e que ainda misturam as contas da empresa com as contas dos proprietários. Bom, e aí, Fábio, como é que eu faço? Então, vamos juntos. Primeira coisa para fazer, você precisa encontrar um prolabore, que é o seu salário ou o salário do seu marido, e esse salário você vai ter que aprender a conviver com ele. Ou seja, não pode ser um salário que sobrecarregue a sua oficina e nem um salário que não te deixe pagar as suas contas pessoais. Só lembrando, hein? Contas pessoais não é a prestação de um carro novo. Contas pessoais não é querer comprar uma casa nova, não é querer fazer uma viagem para o Nordeste, para o Sudeste, para o Sul ou até para outro país. Isso são coisas diferentes. O prolabore para uma empresa, para uma oficina que está bem equilibrada, deve estar baseado no limite de 8 a 12% do faturamento. Então, para facilitar a conta aqui de cabeça, é assim: se sua oficina está equilibrada, e uma oficina equilibrada, o que quer dizer isso? Uma oficina equilibrada é aquela que paga todas as contas dentro do mês, inclusive os impostos. Para facilitar a nossa conta, imagine que sua oficina fature 50 mil reais. 50 mil reais. Se a gente pegar 8% vezes 50 mil, dá 4 mil reais. Esse é o prolabore que o dono deve ter. Ô Fábio, mas se eu e o meu marido formos donos, não pode ultrapassar 12%. Então, se a gente pensar em 12% em cima de 50 mil, nós estamos falando em 6 mil reais. Significa que o prolabore seu mais o prolabore do seu marido não pode ultrapassar 12 mil reais. Mas, Fábio, minha oficina não está tão equilibrada. Então, nesse caso, você precisa fazer esta conta de 8 a 12% para ter este número como referência, mas você vai precisar encontrar um número que a oficina aguente pagar, não ultrapassando esses valores. Com certeza vão ser valores menores, porque a sua oficina não está tão equilibrada quanto poderia. E aí, qual que é a referência que você vai ter? A primeira coisa que você tem que fazer, relacionar todas as suas contas pessoais. Relaciona. Quanto você gasta de supermercado? Quanto você gasta, por exemplo, com escola e com a merenda dos seus filhos? Quanto você gasta de farmácia? Você precisa relacionar todos os gastos que você tem. Se você paga aluguel da sua casa, tem que relacionar lá, aluguel. E aqui eu estou falando só das despesas pessoais. Isso deve ser feito olhando pelo menos 3 ou 4 meses para trás. Quando você relacionar de 3 a 4 meses passados todas as suas despesas lá da sua casa, despesas pessoais, você vai conseguir encontrar uma média desses 3 ou 4 meses. Esse daí tem que ser o seu prolabore. E você não pode viver com mais do que isso, tem que ser com o básico. É a mesma coisa quando você paga um salário para o seu funcionário. Ele tem que viver com aquele salário. E aí, o próximo passo a fazer é você definir 2 ou 3 datas do mês em que a oficina vai transferir da conta dela para a sua conta pessoa física o valor proporcional ao seu salário. Então, só para facilitar o exemplo que eu estou dando aqui, imagine que você somou as suas contas pessoais e viu que você precisa de 3 mil reais para poder pagar todas as suas despesas. Não vai sobrar dinheiro, mas vai dar para pagar todas as suas despesas pessoais. Beleza, 3 mil reais. Agora, o próximo passo é você definir 2 datas do mês. Então, por exemplo, a gente já sabe que o 5º dia útil a nossa oficina tem que pagar os salários. E a gente já sabe também que no dia 20 de cada mês a gente tem que pagar adiantamento de salário, a guia do imposto e o INSS. Isso significa que eu não vou colocar essas datas para a empresa pagar o meu prolabore. Eu vou colocar outras datas. Por exemplo, todo dia 10 e todo dia 24.
Estou dando um exemplo aqui, você vai encontrar as duas melhores datas. Como todas as minhas despesas somam R$ 3.000, na primeira data, que é o dia 10, por exemplo, a empresa vai transferir R$ 1.500 e por volta do dia 23, 24, ela vai transferir os outros R$ 1.500. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso adequar o vencimento das minhas contas pessoais para 1 ou 2 dias após essa data. Então, eu vou transferir a data de vencimento, por exemplo, da conta de energia da minha casa para o dia 24, 25 ou 26. Eu vou conversar na escola do meu filho, se por acaso eu pagar a escola, não for uma escola pública, eu vou transferir a data de pagamento da escola para o dia 11, 12. Porque se você não fizer isso, você vai ter uma conta, por exemplo, de energia ou de água vencendo e você ainda não vai ter recebido o seu prolabore. Mais do que isso, não misturar os cartões. Se a empresa precisa comprar uma peça, não use jamais o cartão da pessoa física, seu ou da sua esposa. Se você precisa comprar alguma coisa para sua casa, não use jamais o cartão da pessoa jurídica, da sua oficina. Você vai precisar adequar o seu modo de vida para o prolabore, para o salário que a empresa consegue pagar para você. Mas olha, eu não posso deixar de reforçar que todos nós trabalhamos para ganhar dinheiro. Isso que eu estou falando precisa ser feito e pode ser feito por um tempo limitado. Basta você trabalhar a gestão na sua oficina e conseguir fazer a sua oficina dar dinheiro. Quando isso acontece, você mantém o seu prolabore e aí sim, quando você tiver uma oficina equilibrada, onde você paga tudo dentro do mês e ainda sobra dinheiro, aí nós vamos começar a falar sobre retirada ou participação nos lucros da empresa. Bom, os primeiros passos para você conseguir, Catarina, organizar a sua empresa e definitivamente separar as contas da empresa das contas pessoais são esses que eu falei. Mas olha, eu vou e prometo para você, viu, Catarina? Eu vou gravar um vídeo e vou fazer um vídeo inteiro explicando de forma detalhada todos os passos para não ter mais erro e você e todos os outros que ainda misturam as contas pessoa física com as contas pessoa jurídica conseguirem separar essas contas. E olha, este é um dos passos de gestão mais importantes que você precisa fazer acontecer aí na sua oficina. Bom, vamos agora para a nossa segunda pergunta e eu tenho certeza absoluta que essa pergunta, olha, ela paira na cabeça de todos os donos de oficina, sem exceção. Vamos lá! Essa pergunta é da JFF e ele me pergunta o seguinte: Fábio, como lidar com a possibilidade de substituir um empregado CLT por PJ? É possível? É viável? Essa pergunta ela é muito legal porque eu tenho certeza absoluta que muitas oficinas já estão fazendo isso. A minha função agora é orientar o que pode e o que não pode fazer e principalmente os cuidados que você precisa ter quando você decidir na sua oficina mandar embora um funcionário CLT e contratar um funcionário como CNPJ, ou seja, um funcionário MEI. MEI é a abreviação de microempreendedor individual. E hoje, depois da reforma trabalhista, está sendo muito comum as empresas, no geral, contratarem funcionários como MEI. Isso significa que uma pessoa abre uma empresa e cria um CNPJ. E aí, em vez de eu contratar essa pessoa como CLT, eu vou contratar essa pessoa como MEI, como CNPJ. São duas coisas distintas e as duas têm seus prós e seus contras. Se eu tenho um funcionário registrado como CLT, eu não posso simplesmente mandá-lo embora e contratá-lo como CNPJ, mesmo que ele queira. Por quê? Porque a legislação fala o seguinte: se você tem um funcionário e ele está como CLT e você quer mandar ele embora
para contratar ele como CNPJ, você precisa tomar alguns cuidados. Diretamente não dá para fazer isso. Você traz um risco para a sua empresa. Por quê? Porque o funcionário que já é funcionário da sua empresa e está como CLT, para você mandar ele embora e contratá-lo novamente como CNPJ, você precisa esperar um pouco mais de 1 ano e meio, 1 ano e 7 meses. Se você manda seu funcionário embora hoje e amanhã contrata ele como CNPJ, esse funcionário, depois de um determinado tempo, pode alegar na justiça vínculo empregatício, porque você não respeitou a legislação que obriga a ter este intervalo de 1 ano e 7 meses. Mas, Fábio, eu estou vendo que muitas oficinas estão fazendo isso. Estão mandando um funcionário CLT embora e contratando este mesmo funcionário como CNPJ sem esperar esse tempo. E é verdade, eu também estou vendo isso. Mas todas as vezes que eu vejo isso, eu oriento a oficina falando assim, olha, você não poderia fazer, você está fazendo. Isso significa que você está assumindo a responsabilidade de lá na frente ter um problema trabalhista. E neste caso, especificamente, a justiça vai dar causa ganha ao funcionário, porque a oficina não seguiu as orientações da legislação. Porém, se você tem um funcionário registrado como CLT, mas quer contratar um novo funcionário que ainda não trabalhou na sua empresa, ou que tenha trabalhado há 2, 3, 4 anos lá atrás, você pode trazer este novo funcionário como CNPJ. Aí não tem problema. O único cuidado que você precisa ter todas as vezes que você traz uma pessoa para trabalhar com você, que aí já não é mais funcionário, né? A gente tem o vício de falar funcionário CLT e funcionário CNPJ. Quando ele é CNPJ, ele não é mais funcionário. Ele é um prestador de serviço que você está contratando. Porém, você precisa ter o cuidado de, quando você for pagar este prestador de serviço, seja mecânico, seja pintor, seja funileiro, seja eletricista ou qualquer outro, você precisa falar para ele gerar uma nota fiscal no valor que você está pagando ele. A nota fiscal gerada por ele é uma segurança que você tem. Mais do que a nota fiscal, você precisa monitorar se esse prestador de serviço está gerando nota fiscal só para a sua oficina. Porque se ele estiver gerando nota fiscal só para a sua oficina, dá margem para que a justiça entenda que ele é um funcionário, aqui sim, funcionário exclusivo seu. O prestador de serviço não pode ter horário definido. Você não pode falar para ele entre as 8 e sai às 18. O prestador de serviço, ele é contratado para fazer serviços específicos. Então eu vou falar para ele, olha, você está vindo trabalhar aqui para consertar e reparar este carro e este carro. Como prestador de serviço, eu não posso controlar o ponto dele. Ele entra a hora que ele quer, ele sai a hora que ele quer. Ô Fábio, mas isso não vai dar certo, mas é a legislação. Se eu faço a opção de contratar uma pessoa como CNPJ, significa que eu vou ter menos encargos para pagar. Eu não tenho que pagar férias, eu não tenho que pagar 13º, eu não tenho que pagar o FGTS, eu não tenho que pagar o INSS. Isso significa que, possivelmente, eu vá pagar para esta pessoa um valor maior do que se eu fosse pagá-lo como CLT. Até aqui está tudo certo. Traz uma economia para a oficina, mas a oficina precisa tomar alguns cuidados. Dentre esses cuidados, você precisa ver se ele não está gerando nota fiscal só para você. É muito importante, não importa o valor, mas é muito importante ele gerar pelo menos uma nota fiscal por mês para você e uma outra nota fiscal para qualquer outra empresa. Porque aí sim não configura vínculo empregatício. Ele passa a efetivamente ser um prestador de serviço. Ele gera uma nota fiscal para a sua oficina,
gera uma nota fiscal para alguma outra oficina, no mínimo uma vez a cada 2 meses, mas o ideal seria ele gerar todos os meses notas fiscais para mais de uma empresa além da sua. Deu para entender os cuidados que a gente precisa ter nessa relação de contratar uma pessoa pelo CNPJ? Deu para entender essa questão de benefícios? Eu tenho certeza que esses são os principais cuidados que a gente precisa ter. Se você seguir dentro dessa linha com esses cuidados, não tem problema nenhum você contratar um prestador de serviço para trabalhar na sua oficina como CNPJ. Não tem problema nenhum. Faça isso. Tome esses cuidados e monitore de perto todas as pessoas que estiverem trabalhando na sua empresa e forem CNPJ. Isso vai ajudar você a não ter problemas futuros. Mais do que isso, eu tenho certeza que essas orientações que eu estou passando vão clarear a decisão que você vai tomar aí na sua oficina. Agora nós vamos caminhar para a nossa terceira pergunta, e quem deixou essa pergunta aqui nos comentários, e claro, né, você também pode deixar a sua, mas quem deixou essa foi o Lucas Ferro, e ele me pergunta o seguinte: Fábio, parabéns pelas dicas, elas são super valiosas, mas eu tenho uma dúvida. Aquele documento de orçamento que não é fiscal, que dou para o cliente quando ele não me pede a nota fiscal, ele assinando na hora de eu entregar o veículo pronto, vale como prova de que ele autorizou o serviço? Bom, Lucas, a primeira coisa que precisa ser repensada aqui, baseado na sua pergunta, é o seguinte: o orçamento precisa ser autorizado pelo seu cliente antes da execução do serviço, ou presencialmente, pegando a assinatura dele, ou por e-mail. Veja que eu não falei WhatsApp, hein? E-mail. WhatsApp é indício, como diz a própria doutora Alessandra. E-mail é oficial. Então, a autorização não pode ser na hora que você está entregando o carro para o cliente. A assinatura do seu cliente para autorizar os serviços ali no orçamento, quando você imprime a ordem de serviço, não pode ser na hora que você está entregando o carro. Tem que ser antes de você executar o serviço. Sabe por quê? Porque pode chegar no final, na hora que você está entregando o carro, ele falar assim: não vou assinar não, eu não te autorizei, me prova. E aí você não tem prova nenhuma. Então a primeira coisa é, cada um de nós, quando o cliente deixar o carro e a gente for passar um orçamento, esse orçamento será autorizado pelo cliente ou através de uma assinatura ou por e-mail. Esse é o primeiro passo e o primeiro cuidado que a gente precisa tomar. Lucas, eu sei que as oficinas não geram 100% de nota fiscal. Isso faz parte da cultura das oficinas. E aqui, longe de mim querer dizer se está certo ou está errado. Porém, eu preciso reforçar que a nota fiscal, ela é um documento fiscal. Então, se você entrega só a ordem de serviço, ela tem um peso. Se você entrega a nota fiscal, para qualquer problemas futuros, ela tem outro peso. E aqui a gente tem que levar em consideração que o perfil do nosso cliente está mudando muito. Então, se você não conhece esse cliente, não é um cliente que vai normalmente na sua oficina, é a primeira vez que vai, a minha sugestão é gerar a nota fiscal e entregar para ele. Não entregar só a ordem de serviço impressa. Agora, se você optar em entregar só a ordem de serviço, lá na ordem de serviço precisa ter um campo para o seu cliente assinar. E embaixo desse campo tem que estar escrito alguma coisa nesse sentido, que eu, cliente, autorizo os serviços que constam dessa ordem de serviço, bem como a troca de peças necessárias para a execução do serviço e o reparo do veículo. Um outro cuidado que a gente precisa ter e que você, Lucas, precisa tomar é que a gente sabe que no decorrer da execução daquele orçamento que foi autorizado pelo cliente, pode aparecer outros serviços. Na hora que eu estou desmontando, eu enxergo lá que uma coifa está rasgada, que uma bandeja está danificada, enfim, não importa. Isso a gente chama de serviços complementares, que são aqueles serviços que apareceram depois que eu iniciei o reparo do veículo. Isso significa também
que eu preciso ter a autorização do meu cliente, do dono do carro, para executar esses serviços adicionais, seguindo os mesmos cuidados e as mesmas ponderações que eu acabei de falar para o orçamento inicial, para o orçamento principal. Então, todas as vezes que tiver um serviço adicional ou uma peça adicional, você precisa pegar a autorização do seu cliente. Mas, Fábio, isso me dá muito trabalho. Dá trabalho, mas te traz segurança. E olha, pode ser por escrito lá, ele assinando a ordem de serviço adicional, mas pode ser por e-mail. Manda um WhatsApp para o seu cliente falando, cliente, acabei de mandar aí um orçamento por e-mail, eu gostaria que você me autorizasse a fazê-lo. Simples assim. O seu cliente, hoje em dia, todo mundo tem celular e todo mundo responde pelo celular, tanto WhatsApp quanto e-mail. Então ele pode abrir o e-mail dele e te responder, olha, eu autorizo esse serviço, pronto, você está resguardado. Lucas, para finalizar, é você preparar ou deixar a sua oficina preparada para a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. E aqui eu não poderia deixar de comentar do curso que a doutora Alessandra disponibiliza para as oficinas referente à LGPD. Se você quiser saber um pouco mais, acesse o link que está aparecendo para você e aí você pode estudar um pouquinho mais e entender se faz sentido você contratar esse curso da doutora Alessandra sobre a LGPD para aplicar na sua oficina. Porém, você precisa ter uma cópia, um xerox ou uma foto da carteira de identidade do seu cliente. Por quê? Para comprovar que a assinatura dele no orçamento é igual à da carteira de identidade ou de habilitação. Fábio, mas eu estou burocratizando demais. Não, você está resguardando a sua oficina de problemas futuros. Mais uma vez, o ideal é que você fizesse isso para todos os seus clientes. Mas eu sei que tem hora que não vai dar para fazer para todos. Então, pelo menos, foque este procedimento nos clientes novos, que você não conhece, que você não sabe o que eles podem fazer contra a sua oficina, por algum motivo que seja. Não dá mais para a gente não resguardar a nossa oficina. Ela é tudo na nossa vida, é o nosso patrimônio e é dela que a gente tira o nosso sustento. Imagina agora, por falta de cuidados meus, a oficina ter que pagar um preço em cima de um problema que eu poderia ter evitado. Essa é a principal resposta que a gente precisa encontrar e precisa dar para nós mesmos. E isso vai fazer com que a gente siga no caminho de sempre tomar cuidado quando a gente for passar um orçamento por e-mail, pelo WhatsApp ou até mesmo presencial para os nossos clientes. Acho que com isso eu consegui te explicar detalhadamente os passos que você e qualquer oficina precisam seguir quando vão passar um orçamento para algum cliente e, eventualmente, não geram a nota fiscal. Bom, agora a gente vai para a nossa última pergunta, que é a quarta pergunta, e eu espero que você que está participando com a gente coloque aqui nos comentários outras dúvidas suas, porque uma vez por mês eu vou gravar um vídeo aprofundando as minhas respostas nas perguntas que vocês deixarem aqui nos comentários. E quem mandou essa pergunta foi o Edmilson. Então vamos lá. Fábio, posso digitalizar o orçamento aprovado e anexar em uma pasta de serviços prestados? Orçamento digitalizado ainda serve como prova? Edmilson, nessa sua pergunta, você usou duas palavras que eu acho que são muito importantes: orçamento e aprovado. Isso eu vou entender que você seguiu o passo a passo que eu até respondi agora na terceira pergunta. Significa também que você tomou todos os cuidados de pegar a assinatura do cliente presencial ou de pedir para ele mandar por e-mail para você. Então, nesse ponto, eu não vou nem me aprofundar mais, mas eu estou entendendo que você seguiu este processo referente aos cuidados na autorização do orçamento. Mais do que isso, eu também estou entendendo que você pegou um xerox, uma cópia ou uma foto da carteira de identidade ou da carteira de habilitação e guardou junto este documento ao processo, ao orçamento digitalizado. E eu também estou entendendo que você gerou
a nota fiscal para o seu cliente deste orçamento. E para fechar essa linha de raciocínio, eu também estou entendendo que a sua oficina já está adequada à LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Se tudo isso estiver certinho e você estiver seguindo este passo a passo, pode digitalizar o orçamento, anexar a todos esses outros documentos, que aí sim ele vai servir como prova. Até porque o documento impresso, em raríssimas exceções, ele tem um valor ou um peso maior do que o digitalizado. O problema é, você seguiu todas as orientações? Se você seguiu, pode digitalizar, mas tendo por base os cuidados que eu acabei de falar. Se você fizer isso, você vai estar tranquilo e esse documento digitalizado vai servir como prova. Porém, se você guardar digitalmente só o documento assinado pelo cliente, sem os cuidados que eu falei, certamente você pode estar dando brecha para ter problemas no futuro. Por isso, se você quer digitalizar o orçamento assinado pelo cliente, autorizando o serviço do carro, siga o passo a passo e guarde tudo numa pasta, arquivando o orçamento, a carteira de identidade, a nota fiscal se for gerada e tudo o que eu passei agora há pouco. Combinado? Então dá para fazer, é prova se você tomar todos esses cuidados. Pessoal, estou muito feliz com essas perguntas e respostas. A minha obrigação é estudar cada vez mais para te ajudar a encontrar o caminho que você precisa para seguir e fazer a gestão ficar forte na sua oficina. Mais do que isso, a minha obrigação é estudar e aprender sempre para compartilhar conhecimentos com você. Por isso, não deixe de colocar aqui nos comentários as suas perguntas, as suas dúvidas, mais do que isso, a experiência que você está vivendo na sua oficina ou até um eventual problema, porque eu vou me preparar, vou te ajudar e eu estou aqui para responder todas as perguntas. Então, nos encontramos no próximo mês com Você Pergunta e Fábio Responde. Tchau!